Saudações colorados, sou o Fabrício Quicha, estou aqui para falar do empate do Inter no Maracanã, para mim um bom empate, um bom resultado, né, mesmo que não tenha sido a vitória que a gente esperava, mas um pontinho é bom na atual conjuntura, né, no atual cenário que a gente tem a Libertadores como prioridade. Vou rodar a vinheta e aí na sequência continuo falando desse jogo aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Pois é, como eu estava falando, eu acho que enquanto a gente tiver a Libertadores no horizonte, tiver um jogo tão próximo como é esse da próxima terça-feira, não dá para esperar que o Inter bote os titulares em campo, né? Eu, inclusive, acho que o Cudê botou muitos titulares em campo hoje no segundo tempo, correndo riscos. Aí a gente teve aí a lesão do Vitão, que a gente não sabe ainda a gravidade, então, para mim, não foi uma coisa boa que o Cudê fez, mas o Cudê acertou ao colocar um time reserva em campo. Por quê? Porque a gente não pode desconsiderar que a nossa prioridade é a Libertadores. Depois do próximo jogo ali com a Bolívar, a gente classificando para a semifinal e todo mundo espera que o Inter classifique. Aí sim nós vamos ter cerca de um mês até as semifinais. Vai dar tempo para recuperar todo mundo, vai dar tempo para o Cudê concentrar no Brasileirão e aí também poder buscar um desempenho melhor, né? Treinar o pessoal melhor, aí sim com alternativas no Brasileirão e não simplesmente um time reserva, como a gente está tendo que fazer hoje. Né? Eu acho que o Inter jogou relativamente bem hoje, considerando o time que foi a campo, né? Uma zaga totalmente reserva, o Kehler no gol, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, né? Porque o Rocher virou o titular e o John acabou saindo para o Valladolid. Então, quem é que ficou, quem é que voltou a ser o segundo goleiro? O Kehler. E o Kehler, para mim, hoje, teve uma atuação irrepreensível. No primeiro tempo, o Kehler fez uma defesa saindo do gol, impedindo que o jogador do Flamengo finalizasse. Né? No segundo tempo, ele fez duas defesas muito importantes, pelo menos uma delas, para mim, é espetacular. O jogador do Flamengo estava comemorando o gol quando ele viu o Kehler havia feito a defesa. Então, eu acho que o Kehler é uma grande surpresa, né? O nível da atuação dele, mas não é surpreendente que ele tenha feito um bom jogo, porque ele é um bom goleiro. Eu acho que a torcida do Inter é meio injusta com ele, porque é um cara que é da base, é um cara que teve bons momentos no Inter, é um cara que, quando o Daniel era goleiro, foi pedido como titular, né? Então, poxa vida, eu acho que a gente também tem que segurar um pouquinho nas críticas ao pessoal da base, entender um pouco mais o momento que vive o Inter, porque no fim das contas esse tempo sem título recai muito mais sobre eles, que são identificados, do que sobre jogadores que vêm, jogam aqui uma temporada e vão embora, né? Que não tem essa ligação, não chegam a fazer uma ligação tão forte com o Inter, então eles não vivem, não sofrem como a gente, né? Esse tempo sem títulos, tá? Mas voltando, por que eu fiz esse à parte, né? Para falar do Kehler, que eu acho realmente um bom goleiro. Acho muito importante que ele tenha jogado bem hoje, que ele tenha, que isso seja uma dose de confiança para ele, porque é um cara que merece, sim, não, né? É um cara que merece que a torcida confie nele e que ele confie nele para, quando necessário, quando ele precisar jogar, a gente fique tranquilo em vez de apreensivo, né? Com esse jogo da Libertadores em vista, o Cudê colocou, né, o time que era possível, né, o nosso meio-campo ali com Gabriel, Matheus Dias, numa função que é uma função que o Cudê achou para ele, né? Matheus Dias, ele joga geralmente como um meia-direita, né? Hoje ele até jogou um pouquinho mais recuado, jogou mais como um volante, o que eu achei bem interessante também, né? E ajudou na proteção. Isso foi importante, porque o Inter precisava dar uma proteção um pouquinho maior para a defesa, né?
aí jogou com o Maurício pela direita, o Bruno Henrique centralizado e o Pedro Henrique pela esquerda. E na frente, né, o nosso amigo Luiz Adriano, que mais uma vez saiu do intervalo aí por uma lesão no tornozelo, né, mas saiu sem finalizar, porque a bola simplesmente não é passada para ele. O Inter tem muita dificuldade em atacar, né? A gente viu quando entrou o Ener Valencia no segundo tempo, não foi diferente. A diferença é que a bola chega um pouco mais no Valencia, pelo nível de jogador que ele é. Então acho que e pela forma como ele joga, né? Ele tem mais explosão ainda que o Luiz Adriano, um jogador que recebe a bola e parte para cima, enquanto o Luiz Adriano hoje é um finalizador. Então, se a bola não chegar no Luiz Adriano, ele não vai fazer nada, enquanto que o Valência, recebendo a bola, ele tenta ainda a jogada, né? Eles são jogadores diferentes, né? Então, acho que Luiz Adriano dá para dizer que ficou devendo, mas com essa observação que a bola simplesmente não chegou nele, né? Nesse sentido, eu acho que o Maurício foi um cara que ficou devendo de novo. O Maurício é um jogador muito importante para o time, ele é um jogador que é, é um titular para mim, e ele é muito importante na parte ofensiva, por ser um jogador que chega no ataque, que corta para o meio, busca finalização, né? Então, quando ele não participa do jogo, o Inter realmente diminui muito a sua capacidade ofensiva, né? No segundo tempo, o que aconteceu? O Kudê foi mudando o time, né? Eu não sei se ele sentiu que dava para ganhar ou se ele já estava na ideia de colocar alguns titulares para equilibrar mais o jogo. Mas eu acho que o jogo estava equilibrado, eu acho que o Flamengo não conseguiu ser superior ao Inter, tá? Eu acho que o Flamengo foi ser um pouco superior ao Inter mais para o final do jogo e definitivamente superior após a saída do Vitão, né? Porque daí não teve o que fazer, nós ficamos com um jogador a menos ali no meio, porque o Bruno Henrique foi para a lateral, e aí realmente faltou jogador para equilibrar o jogo com o Flamengo. Mas eu acho que, no geral, o Inter fez um bom enfrentamento, fez uma partida, dá para dizer, de igual para igual, tá? O nosso time reserva fez uma partida de igual para igual, e eu acho que quando entraram jogadores como o René, Alan Patrick, Valência, o time claramente cresceu de, de rendimento, né, incluindo o Vitão. Só que aí o que acontece? Acontece o que todo mundo temia, né? Entra o Vitão e num lance aleatório ali sente uma possível lesão que certamente vai deixar ele fora do jogo contra o Bolívar, e que espero que não deixe ele fora de uma eventual semifinal, porque ele é um jogador muito importante para o time. Eu sou um cara que tem criticado muito o Vitão, eu acho que ele falha muito na bola aérea, mas ele é um cara que cresceu muito com o Codê, pelo jeito de jogar do Codê, né? Tu tem que coloca o mercado como um jogador mais de espera e deixa o Vitão mais na saída. Eu acho que o Vitão cresceu muito, melhorou muito, voltou a ser aquele jogador do ano passado, e não por acaso foi convocado aí para a seleção olímpica, né? Com toda a justiça para mim, apesar das minhas críticas. Então acho que o Inter fez o possível, fez o melhor enfrentamento possível com o Flamengo, dentro da sua, como é que eu posso dizer, da capacidade do nosso grupo, né? O nosso grupo não é tão grande em quantidade, né? O nosso grupo é um pouco restrito. Eu acho que o time titular do Inter, ele ele enfrenta de igual para igual qualquer time, tá? Incluindo aí o Palmeiras, que é o favoritíssimo da Libertadores, né? O Botafogo, qualquer time aí. Eu acho que o time titular do Inter faz um enfrentamento de igual para igual. Mas quando começa a saírem é brabo. Quando começa a sair os titulares, a gente vê que o time vai caindo mesmo e vai sentindo, né, em algumas posições, realmente a diferença técnica é muito grande, né? Mas eu acho que, no geral, foi um bom empate. É o nono jogo sem vitória, não dá para não se preocupar com isso. Mas, de novo, considerando o contexto, considerando o que a gente tinha pela frente, empatar com o Flamengo no Maracanã foi um bom resultado. A gente traz um pontinho,
não deve mexer muito na classificação, mas deixa o Inter um pouco mais tranquilo para jogar contra o Bolívar, se tudo der certo, conquistar a classificação, e aí sim, nos próximos dias se concentrar no Brasileiro para buscar uma recuperação que a gente ainda não conseguiu. Tá bem, pessoal? Vou pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, a gente está com um objetivo aí de chegar a 25 mil inscritos, se tudo der certo a gente vai conseguir ainda nesse ano. Colabora aí com o canal, é um canal que é focado 100% no futebol aqui do sul do país, então vocês sabem que terminando o jogo do Inter, terminando o jogo do Grêmio, terminando o jogo do Curitiba, terminando o jogo do Atlético, vai ter ou vídeo ou live aqui cobrindo o pós-jogo, falando da partida, debatendo o futebol aqui do sul do país. Valeu, pessoal, vamos lá, nos vemos terça-feira, aí com certeza numa live pós-jogo, falando da classificação do Inter. Falou? Saudações coloradas.